Quando você está na presença de Deus, está diante do rosto de Deus. Nenhum homem pode estar na presença ou diante do rosto de Deus se não tiver um relacionamento íntimo. Êxodo 33:11. Moisés teve esse relacionamento. Mas eu quero ensinar para que você tenha um fundamento sólido sobre o que fazer, o que é a presença, como se responde. Eu dizia que a mais alta reverência e respeito é onde Deus vem. A presença de Deus nunca será encontrada em um lugar onde não se respeita. Por exemplo, você chega e já vai tomando café e conversando, em vez de se ajoelhar e buscar a presença de Deus, ir para a palavra ler. Ou mandando mensagem de texto. Ao invés disso, quando entrar no templo, sempre entre com respeito, com reverência. Todo o resto podemos conversar depois. Quando vou pregar, nunca, salvo alguma emergência, conversar com pessoas. Porque o que me dizem, eu sou muito sensível à dor das pessoas. Quando alguém tem um problema, aquilo já me afeta, já me pega. E aí eu subo aqui já com a minha mente ocupada com a dor daquela pessoa. Por isso eu não converso com ninguém antes de subir ao púlpito. Evito ter reuniões, evito tudo o que for possível. Depois tudo o que quiser, vai, eu venho e vou, eu vou. Abraço, dou carinho, fico até com o nariz escorrendo, choramos juntos. Mas antes não, porque a presença de Deus precisa ser cuidada, precisa ser protegida. Vocês me ouviram? Ou seja, em tempos em que estive na presença de Deus, eu evito pessoas. Evito conversar com pessoas. Não porque sejam más, nem porque eu seja mais importante. Simplesmente porque a presença de Deus deve ser protegida. Quando o pastor Sabino morreu, ele chutou o balde e Deus o levou para o céu. E no tempo que teve, Deus o trouxe ao templo e o Senhor lhe mostrou. E ele via um anjo com uma espada na mão que estava atrás de mim. E ele perguntou: Senhor, e o que esse anjo está fazendo ali parado? E o Senhor lhe disse: esse é o anjo que protege a presença desta igreja. Proteger de quê? Bem, proteger de muitas coisas que podem acontecer. Pessoas que estão vivendo em pecado, que sobem ao púlpito para tocar, cantar, pregar. Precisamos garantir que quando a palavra sair daqui, ela saia com pureza, com verdade. Então, eu quero que vamos para as Escrituras. Vou levá-los a uma viagem e no final, não sei onde vamos terminar. Vamos rapidinho. Vamos ao livro de Atos, capítulo 3, verso 19, que diz: arrependei-vos e convertei-vos para que venham tempos de refrigério da presença de Deus. Quero falar com vocês sobre a presença de Deus revelada, ou em outras palavras, sobre a revelação da presença. O que é, como reagimos, o que tem a ver conosco, como a presença nos impacta, como nos transforma, como nos muda. Então lá diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, para que da presença de Deus venham tempos de refrigério. Em outras palavras, não existe desfrutar, não há avivamento sem arrependimento. Tem que haver arrependimento. Se você está em falta diante de Deus, se você está em pecado, então se arrependa. Segundo, no Antigo Testamento, Deus perdeu essa presença, e isso está no livro de 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21. E quando fala, diz: chamou o menino de Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel, porque tomaram a arca de Deus. A arca era onde estava a presença. E diz: Icabode, Ica, e significa 100. Kabod é glória no idioma hebraico, perdão, não grego. E Icabode significa sem glória. O que é a glória? É a presença de Deus manifestada. Levante sua mão e diga: a glória de Deus. Não, mas mais forte: a glória de Deus é a presença de Deus manifestada. Romanos 3:23 diz: quando todos pecaram, foram destituídos da glória. O que é a glória? A presença de Deus. Levante bem alto sua mão e diga: a presença de Deus. Então, o que separou o homem da presença? Por isso Deus o tirou do jardim, e o jardim não era um lugar físico. O jardim, a presença de Deus, é chamado de presença de Deus porque é uma atmosfera espiritual. Não tente encontrar, você diz: onde está a presença?
Ela está aqui porque você está aqui, porque a presença está em nós. Nós, não sei se vocês me ouviram, a presença está em nós. Então ele diz que os tirou do jardim. E a palavra Éden significa um lugar em um momento na terra, onde a presença de Deus descia, onde Adão se movia. Ali a presença de Deus descia. Portanto, todos pecaram, caíram da presença. Então Deus me falou, a causa principal, o pecado é o que separa. E por isso Isaías 59:2 nos fala e diz, Deus diz ao povo de Israel, as vossas iniquidades, vamos ler juntos, 1, 2, 3, vai mais forte. As vossas iniquidades fizeram separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados fizeram com que ele escondesse de vós o seu rosto. A palavra rosto significa presença. Presença. Quando você vira a palavra rosto de Deus, é presença. Então Deus falou comigo em janeiro de 2021, durante um jejum de 21 dias, e me disse, eu te dou uma missão. Uma das missões é restaurar a minha presença na igreja, porque hoje em dia há um grande Icabod, sem presença. Na igreja há lugares bonitos, presença de lugares santos, um coral lindo, ar-condicionado, assentos bonitos, boa palavra, mas não há presença. Então Deus me disse, você vai restaurar, eles têm os dons, têm os talentos, têm as luzes, mas ali não está a minha presença. Esta é a mensagem sobre a presença que mais transforma os corações. Veja, eu já preguei todo o conselho da palavra de Deus, escrevi 59 livros, e a mensagem mais transformadora da palavra é a presença de Deus. A igreja aprendeu a viver sem a presença. Neste momento, 15 mil igrejas poderiam fechar este ano devido à queda de frequência. E como você disse, se há uma pessoa que realmente quer a Deus e tem desejo por Deus, ela não vai a um lugar religioso, não vai aonde a presença de Deus não está. Agora há outro povo ignorante, sem discernimento, simples, que diz que Deus está em todo lugar, eu vou para lá. Isso é uma mentira. Deus não está se manifestando em todo lugar. Ok, agora vamos entrar em tudo isso. Então vamos definir, falando que há um grande Icabod. Neste momento, há até pessoalmente muitas pessoas que, se eu for à sua casa, não se sente a presença. Você vai à minha casa e agora você acabou de sair de um jejum de 3 dias e um dos rapazes escudeiros levou um caldo, ele estava fazendo tudo e me levou um caldo. E ele entrou no lugar da minha casa e começou a chorar e saiu chorando. E diz, o que há aqui? É a presença de Deus. Por quê? Porque eu carrego essa presença, eu estou em sua presença. Você vai ao meu carro e você vai senti-la. Mas agora, isso não é com todos os pregadores. E não sou o único, há outros também. Pessoas que vivem na presença de Deus. E você vê na Bíblia o que nos distingue dos demais. Posso ser um bom pregador, ter uma boa palavra, mas se não tiver a presença de Deus, não sirvo para nada. Ou seja, é uma boa palavra motivacional e ajuda você, mas daí não há mudança, não há transformação. Então, entendendo isso, vamos definir o que é a presença. Levantem todas as mãos e digam presença. Digam mais forte. A palavra presença, a palavra panim, panim no idioma hebraico, e a palavra prosopon no idioma grego, quando se refere à presença, significa rosto ou face. Está percebendo? Sempre seja um estudante da palavra. Anote, rosto, face. Isso é a presença de Deus diante do rosto de Deus. Quando você está na presença de Deus, está diante do rosto de Deus. Então veja isso. Isso representa estar na presença, ter um relacionamento íntimo com Deus. Nenhum homem pode estar na presença ou diante do rosto de Deus se não tiver um relacionamento íntimo. Êxodo 33:11, Moisés teve esse relacionamento. Moisés 33, Êxodo 33:11. Por essa razão Deus mostrou a Moisés os seus caminhos, mas ao povo mostrou as obras, porque ele tinha um relacionamento e o Senhor falava com Moisés face a face, panim a panim, rosto a rosto, coração a coração. Quantos de vocês querem ter esse relacionamento com Deus? Levantem a mão, há alguns que não querem. Bom, mas já digo então, como se consegue isso? Ter um relacionamento face a face com Deus.
Moisés tinha esse relacionamento, e a presença de Deus é mais do que simplesmente ver o seu rosto, porque eu estou na presença de Deus e nem sempre vejo o rosto dele. Agora eu me imagino, me visualizo na presença. Quando vou orar, levanto minha mão e me visualizo na presença de Deus. Mas não necessariamente vejo o rosto, o que eu sei é que estou na presença. Eu sei que não estou diante de um objeto, nem diante de uma coisa. Eu sei que estou diante da presença do Deus Todo-Poderoso. O grandioso não é o que diz a você que a presença de Deus está ali. E, aliás, vou lhe dizer desta forma: a presença só vai atrair pessoas que temem a Deus e que querem obedecer a Deus. Muitos crentes amam a Deus de todo o coração, o servem fielmente, oram e dão suas ofertas, no entanto, por dentro ainda se sentem ansiosos. Não encontram paz e se sentem espiritualmente esgotados. Quero que saiba que tudo isso não vem de Deus. Desde o princípio, o anseio do Pai era que você vivesse na atmosfera da sua presença. Sua presença é o seu rosto, um relacionamento face a face com Ele. Ali você encontra descanso, força e paz. As preocupações, a ansiedade e o estresse acabam constantemente. É na presença de Deus que está esse descanso. No meu livro, Restaurando a Presença de Deus, eu ensino como cultivar essa atmosfera, como habitar em sua presença diariamente, até que ela se torne real, tangível, visível e toque cada área da sua vida. Se você está cansado de lutar com suas próprias forças e está decidido a uma mudança extraordinária, este recurso é para você. Você hoje, não perca esta oportunidade e peça este livro tão poderoso. Vai ser uma grande bênção para você agora mesmo e que Deus te abençoe. Você está cansado de lutar, de trabalhar duro, mas não viver a vida plena que Deus planejou para você? Deus não te criou para viver sob estresse, pressão, preocupado e espiritualmente esgotado. Ele te criou para viver em plenitude. Um lugar onde sua presença traz alegria, força e paz. No livro Restaurando a Presença de Deus, você vai descobrir os princípios bíblicos que edificam e despertam seu espírito para levá-lo novamente a essa atmosfera onde há um bem-estar completo. Solicite seu exemplar hoje e comece o seu caminho de volta à presença de Deus. E com uma doação especial de $75 ou mais, você também receberá uma Bíblia King James personalizada e gravada. Ligue para o número que aparece na sua tela ou visite o site agora mesmo para solicitar esses recursos e começar uma vida plena na presença manifesta de Deus. Vocês estão aqui comigo? É incompreensível a escritura que usa face a face com Deus. Que privilégio! Não estamos falando de qualquer pessoa famosa, não estamos falando de qualquer pessoa atravessando a rua. É o Deus Todo-Poderoso, que antes apenas uma pessoa podia entrar em seu nome uma vez por ano, representando todo o povo de Israel. Deus tinha um lugar chamado os átrios, e havia antes átrios, o átrio externo, o átrio do meio e o átrio interno. Nós chamaríamos em português de lugar, os átrios, lugar santo e santo dos santos. Mas o santo dos santos era onde estava a pessoa de Deus e a presença. Onde quer que esteja a presença, está a pessoa. Não se pode desconectar. Você diz, eu senti a presença do apóstolo na igreja, significa que a minha pessoa estava aqui. Ou seja, não podemos desconectar isso. Ou seja, veja, a presença de Deus é a revelação da pessoa de Deus. Quer dizer, quando você está na frente, não está, mas eu não vejo você. É que não é pela fé que você está visualizando. A presença de Deus é a pessoa. Quando dizemos a presença de Deus, está no meu livro. Você pode levá-lo, tudo isso está no livro. Aqui eu dou só um pouquinho. Quando dizemos que a presença de Deus está aqui, estamos dizendo que Deus está aqui presente. Não só o seu poder, não só os seus atributos, mas a própria pessoa de Deus. Moisés tinha esse relacionamento. Ele tinha onde falava com ele face a face. E nós também, no Novo Testamento, por causa do que Cristo fez, fomos restaurados a essa presença e sim, podemos tê-la. Se a tua presença não for comigo, disse ele, se não for, eu não vou. Que vou tirar este povo então, se a presença de Deus está ausente, Deus está ausente. Se a presença de Deus está presente, hoje, quantos de vocês sentiram a presença?
pois isso significa que Deus está aqui, presente no Rei Jesus. Quero que me escute, dê reverência e respeito à palavra de Deus, pare de ficar mandando mensagem no telefone. Dê reverência porque diz a Bíblia, eu tremo diante da tua palavra. Eu tremo diante da tua palavra. Sempre que alguém está ensinando, eu escuto atentamente porque é a palavra de Deus. E há duas coisas diante das quais nós trememos, a sua presença e a sua palavra. Todos me entenderam? Icabode é ter uma igreja sem Deus. Icabode sem Deus, sem presença, é quando Deus não está ali. Não importa o coral que se tenha, não importa o quão grande seja a igreja, as testemunhas de Jeová são a religião que mais cresce. Os salões do reino estão cheios, mas são uma doutrina falsa. O tamanho não diz a você que a presença de Deus está ali. Aliás, vou lhe dizer desta forma, a presença só vai atrair pessoas que temem a Deus e que querem obedecer a Deus. Se há pessoas aqui que estão vindo apenas para ver se conseguem encontrar uma namorada ou um namorado, eu vou ver o que faço. A presença de Deus vem àqueles que obedecem e àqueles que têm fome de Deus. Ok, sua presença é Deus estando presente, essa é a assinatura. Quando Deus fala e faz algo, a assinatura de Deus é a sua presença. Qual é a assinatura do que aconteceu hoje? Olhem todos para mim. Qual é a assinatura do que aconteceu hoje? Os jovens adoraram, todos nós adoramos a presença dele. É uma assinatura dizendo, Deus, gostei da adoração. Dê mais forte, por favor. Eu gostei. Essa é a assinatura. Quando a sua presença não vem em algo que eu faço, eu me preocupo. E procuro saber por que não veio. Porque essa é a assinatura de Deus. Quando há uma cura de uma pessoa, essa é a assinatura dizendo, eu sou o curador. Quando Deus te provê no negócio e Deus abre uma porta, Ele diz, esta é a minha assinatura, que eu estou contigo, que a minha presença está contigo. Quando estamos diante da presença de Deus, estamos diante do rosto de Deus, não de um objeto, não de alguma coisa. No momento em que começamos a adorar e a bendizer a Deus, aí começa uma transformação. Por exemplo, a Bíblia diz que somos transformados de glória em glória, 2 Coríntios 3,18. E quando estamos na presença de Deus, cada dia começa a mudar. Quanto tempo? Não é quanto tempo você frequenta uma igreja cristã. É quanto tempo você passa diariamente na presença dele. Por que eu lhe digo isso? Aqui vou lhe explicar o porquê. Porque muitos dizem, eu sou cristão há 30 anos. E se orgulham de dizer que são cristãos há 30 anos, mas 30 anos fora da presença não valem de nada. São 30 anos na presença. Então diz, somos transformados de glória em glória. Somos transformados de glória, transformados. Levantem todas as suas mãos e digam, transformados. Digam mais forte, transformados, agora mudados. Hoje de manhã acabou de cair essa presença de Deus. Algo mudou em mim, algo mudou em você, porque essa é a promessa de Deus. As pessoas que passam horas na presença, no meu caso, eu passo horas na presença de Deus. E de repente eu digo, mas não senti que aconteceu nada com o meu coração. Senti a presença, mas não senti nada. E uma semana depois, ou quando surgiu a oportunidade, percebi que não reagi da mesma forma. Senti que minha maneira de pensar mudou. Senti algo diferente. Não sei se vocês estão aqui, eu estou falando aqui com as pessoas. Então você diz, quando foi? No momento em que estive lá, a presença de Deus me tocou, me mudou. Minhas intenções, meus atos, eu sempre julgo. Porque quando estou na presença de Deus, eu julgo porque faço o que faço. Eu faço por dinheiro, faço por aplausos, faço por fama ou faço para a glória de Deus. Ninguém pode estar na presença, ouça isso, ninguém pode estar na presença de Deus e dizer que não foi mudado. Dê uma salva de palmas, por favor. Então você tem que buscar isso. Você tem que buscar, você tem que ser tocado, sentir. Então diz, Provérbios capítulo 16, versículo 15. A presença é o rosto, a presença é a face de Deus, é o rosto de Deus. Não necessariamente que você o vê quando vem orar, você não diz, eu vi o rosto.
Muitas vezes sim, você o vê ou vai ver, mas não necessariamente. O rosto representa intimidade com Deus, intimidade, você se sente próximo. Quando estou na presença de Deus, eu sinto. Você entra no meu escritório, há pessoas que já entraram no meu escritório e quando entraram eu não disse nada sobre o meu escritório. Agora não deixo mais pessoas entrarem por algo que Deus me falou, mas eu deixava entrar e no momento em que entravam, pum, caíam de joelhos, começavam a chorar. Porque no lugar onde eu oro está a presença visível, tangível. Não é que você diga, pela fé. Não, não. A presença é visível, tangível. Então diz, a alegria do rosto do rei, o rei é Jesus, está a vida. E sua benevolência é como a nuvem da chuva tardia. Ou seja, desse rosto quando você gasta ou investe horas na presença, 1 hora, minutos, o que você investir, essa presença começa a liberar sobre você paz, alegria. As maiores crises da minha vida, eu as passei na presença de Deus. No dia mau, diz a Bíblia, vão me proteger. No dia mau, tu me guardarás, no dia mau. Quando passei pela crise que passei, Deus me disse, minha presença vai estar contigo. Não a minha onipresença, mas a minha presença manifesta vai estar contigo e vai te dar descanso e vai te dar paz. No meio da crise, o melhor lugar para estar é na presença de Deus. Diga para quem está ao seu lado, o melhor lugar em crise é na presença de Deus. Se você tem uma vida de oração, mas mesmo assim se sente espiritualmente cansado, se sua relação com Deus parece mecânica ou distante, quero lhe dizer que nunca foi a vontade de Deus que você vivesse desconectado da sua presença. No princípio, Deus criou Adão no jardim do Éden, um lugar de puro deleite em sua santa presença. Era um momento único em que o céu tocava a terra de forma sublime. E o homem podia habitar plenamente com Deus em harmonia. Através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, você pode acessar essa atmosfera celestial como no jardim do Éden, mas a partir da sua casa, convidando a presença de Deus para vir à sua vida, habitar com você e estar com você. No meu livro, Restaurando a Presença de Deus, eu ensino como criar uma atmosfera celestial, onde você encontrará descanso, alegria e suas forças serão renovadas. Deus o convida hoje mesmo a ter um relacionamento pessoal com Ele em sua presença. Não se contente apenas com uma rotina quando pode ter uma comunhão íntima, pessoal, poderosa, contínua e permanente com o Pai Celestial. Ligue para o número que aparece na sua tela ou visite o site hoje mesmo e solicite seu exemplar agora. Você está cansado de lutar, de trabalhar duro, mas não viver a vida plena que Deus planejou para você? Deus não o criou para viver sob estresse, pressão, ansiedade e esgotamento espiritual. Ele o criou para viver em plenitude, um lugar onde sua presença traz alegria, força e paz. No livro Restaurando a Presença de Deus, você descobrirá os princípios bíblicos que edificam e despertam seu espírito para levá-lo novamente àquela atmosfera onde há um bem-estar completo. Solicite seu exemplar hoje e comece sua jornada de volta à presença de Deus. E com uma doação especial de $75 americanos ou mais, você também receberá uma Bíblia King James personalizada e gravada. Ligue para o número que aparece na sua tela ou visite o site agora mesmo para solicitar esses recursos e começar uma vida plena na presença manifesta de Deus. Eu vim de depressão, baixa autoestima, eu era viciado em drogas, alcoólatra, fornicador, adúltero, era membro de gangue, estive na prisão, ia matar um policial. Olá, meu nome é Bima Rodrigues, fui convidado para uma célula e depois disso me convidaram para a igreja. Tive um encontro com Cristo, fui salvo, então me ensinaram a orar e clamar pela minha família. Minha família não queria saber de nada, todos eram católicos. Nesse encontro que tive com Deus, senti no meu coração trazer meu irmão aos pés de Cristo. Falei com ele uma vez, falei uma segunda vez e falei uma terceira vez e ele me disse que não. Tive que ir até minha cunhada, perguntei se ela podia ir à igreja comigo e ela me disse que não. Eu disse para ela, sabe de uma coisa? Te proponho uma coisa, te peço que venha comigo e te prometo que depois dessa vez não te incomodo mais. Ela veio e me disse, sabe de uma coisa? Eu vou só para você parar de me incomodar.
Esta é a última vez que você me pede isso, você me promete que não vai mais me incomodar e eu te prometo que vou. Ela veio aos pés de Cristo, obrigada. Entramos em jejum e oração pelo meu irmão. Jejuamos, oramos. Acho que passou cerca de um mês quando ele veio aos pés de Cristo. Através da Casa de Paz vieram minha mãe, meu pai, também se entregaram o pai da minha cunhada, a mãe da minha cunhada e seus irmãos. Se você está me assistindo neste momento, eu te encorajo a continuar perseverando pela sua família. Continue lutando pela sua família. Tenha fé que o Senhor vai te dar a vitória. Persevere, sua família virá aos pés de Cristo. Obrigado por me acompanhar no dia de hoje. Sou o apóstolo Guilhermo Maldonado. Hoje em dia há muitos crentes esgotados emocional e espiritualmente. Não porque não amem a Deus, mas porque estão fazendo tudo com suas próprias forças, sem a intervenção do Espírito Santo. Amigo e amiga que está assistindo neste momento, quero dizer que a presença de Deus não está longe de você. Você só precisa restabelecer essa comunhão com Deus, e isso lhe permitirá caminhar em vitória e em total liberdade. Se você me permitir, gostaria de criar um espaço onde você possa se conectar com a presença de Deus e acessar um lugar de descanso, paz e renovação. Eu o encorajo a responder à sua presença agora mesmo. Então abra seu coração e permita que Deus entre em seu coração. Se você está me assistindo agora e nunca entregou sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a palavra de Deus diz que todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna. Amigo que está aí, há 2 lugares para onde o homem vai quando morre, o céu ou o inferno. E Cristo falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, porque do inferno jamais se poderá sair. Eu quero falar com você. Se você já está cansado, como estávamos dizendo, triste, passando por momentos difíceis e nunca entregou, não tem paz em sua alma, nunca entregou seu coração a Jesus, repita esta oração comigo. Pai Celestial, eu reconheço, repita em voz alta, eu reconheço que sou um pecador. Me arrependo de todos os meus pecados. Confesso com minha boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Deus, o Pai, o ressuscitou dos mortos. Amém e amém. Glória a Deus. Eu te encorajo, se você fez esta oração conosco, que nos escreva, que nos ligue. Há pessoas esperando sua ligação no centro de atendimento. Eu te encorajo a responder à sua presença agora mesmo. Abra seu coração e que a presença de Deus te preencha, assim como preencheu Adão no princípio no Jardim do Éden. E que a atmosfera da sua presença caia sobre a sua vida, que a plenitude da presença venha sobre você agora mesmo e receba em nome de Jesus. Ligue agora mesmo para o número que aparece na sua tela ou visite o site. Que Deus abençoe vocês.